Hoje a aula é sobre handstand walking para alunos intermediários. Então, essa aula vai ser bem importante porque, às vezes, o que acontece? Os alunos intermediários acabam se machucando muito mais. Por quê? É o limite entre, beleza, já sei fazer, já sei cair, tá tudo bem, e o limite de não vou me machucar porque eu vou com muita cautela, tá? Então, é com esses alunos que a gente tem que tomar mais cuidado para eles não se machucarem, porque geralmente quem é mais corajoso, não tem medo, meio que vai no louco, né? Se joga. Então, acaba se machucando por isso, né? Óbvio que, por exemplo, quem vem da luta, normalmente consegue se desenvolver bem no handstand walking, por quê? Às vezes não tão técnico, eles não conseguem manter uma técnica, só que eles sabem cair. Então, isso ajuda bastante, né? Eles só de não se machucar já ajuda bastante aí na confiança, beleza? Então, uma galerinha entrando agora, isso aí, galera. Tá aí. Então, o que acontece? Beleza, a gente vai falar sobre esse handstand walking. Até quando eu coloquei lá a caixinha de contagem regressiva, né? As pessoas falaram, nossa, uma galera me chamou falando que, nossa, é legal esse tema porque eu tenho que perder o medo de cair, eu tenho que perder o medo de dar os primeiros passos, eu tenho que desapegar da parede, já tenho uma consciência legal, mas eu ainda tenho medo de cair. Então, assim como, né, para nós profissionais, quando a gente tem medo de alguma coisa, a gente tem que, vai servir essa aula também, mas para passar para os nossos alunos principalmente, tá bom? É legal a gente testar com a gente, né, o quanto isso vai ajudar para depois conseguir fazer isso com os alunos. Então, por quê? O que significa os nossos alunos intermediários? São alunos que eles já têm confiança em se manter em 2 apoios, né? Então, tem aluno que é iniciante lá que eles mal têm confiança em se manter em 2 apoios, mesmo com o apoio da parede. Então, esse estágio de preocupação a gente já passou. A gente está no estágio agora de ajudar eles a dar os primeiros passos sem se machucar, tá? Sem o apoio da parede e sem se machucar lá se ele precisar cair. Então, antes de qualquer coisa, a gente vai ensinar a cair. Então, a gente vai ensinar o nosso aluno lá como ele cai, de um jeito para ele não se machucar. Então, a primeira coisa é aprender a rolar, né? Então, tem 2 jeitos para a gente cair. Um jeito que, para quem é da luta, é mais fácil, é esse jeito de rolar, porque eles já estão acostumados a fazer esse estímulo. Então, eu vou passar esse estímulo também. Mas, para a maioria dos nossos alunos, é o segundo estímulo que eu vou ensinar de como cair, tá? Então, vou passar rapidinho a parte do rolamento e depois eu aprofundo um pouquinho mais lá na parte das quedas para o lado, ok? Então, vamos lá. Léo, você me ajuda um pouquinho? Pega só um colchonete ali, por favor. Esqueci. E aí, o que acontece? A gente vai aprender a rolar. Como que a gente vai passar isso para os nossos alunos? Obrigada, Ana. Como que a gente vai passar isso para os nossos alunos? Vê se está dando para ver o chão aí, galera. Tá, né? Vou baixar um pouquinho só. Tá, nice. Só baixar um pouquinho vocês aqui que vai ficar melhor. Tá? Ok, então como que a gente vai fazer para ensinar o nosso aluno a cair? Primeira coisa, agachar. Então ele vai agachar e ficar agachado. Ele não vai encostar o joelho no chão. Muita gente, quando a gente quer ensinar a fazer a cambalhota, né, o famoso rolamento, a pessoa quer encostar o joelho no chão. Dessa forma vai ficar mais difícil. Então, ele vai se manter agachado, coloca a mão lá no chão e vai colocar o queixo no peito, tentando colocar a parte de trás da cabeça. Então, hoje eu vim até com o coque aqui, ó. A parte do coque lá no chão. Então, não é para apoiar a parte da frente. Mão no chão, queixo no peito e tenta apoiar o coque. E volta. Só isso. Mão no chão, queixo no peito. Tenta apoiar o coque. Para apoiar o coque, eu tenho que subir o meu quadril, ó.
tá bom? Então, vai deixando o seu aluno entender o que é isso. Nunca, em hipótese nenhuma, pega a perna do seu aluno e joga de uma vez. Porque isso, para quem tem medo, né, de apoiar a cabeça lá no chão, vai ser a morte. A pessoa não vai querer nunca mais que você ajude ela, tá? Então, a gente tem que saber o momento certo de dar o próximo passo. Deixa o aluno fazer isso bastante vezes, né? Assim, progredir bastante mesmo. Então, faz 10, 15, o quanto você sentiu que o seu aluno entendeu o movimento de colocar o queixo no peito e subir o quadril para colocar a parte de cima, né, lá da cabeça, não a testa. Ok? Aí sim a gente vai pensar em fazer o seguinte, apoiar a cabeça lá no chão e fazer uma empurradinha com a perna. Então a gente vai falar para ele duas coisas que não podem jamais se movimentar. O queixo, depois que ele foi lá para o peito, ele não sai mais. E a mão que estava lá no chão, ela também não sai mais do chão. Às vezes a pessoa quer ficar andando com a mão, é pior. Tá? Então, agachou, coloca a mão lá no chão, queixo no peito, apoia. Apoiou, vai rolar. Tá bom? Percebe que eu virei tipo um tatu-bola mesmo, né? Eu não, em momento nenhum, Maria, em momento nenhum, o movimento ficou, né, quebrado. Eu virei uma bolinha mesmo, tá? Então, isso é importante. Coloca o queixo no peito e rola. Beleza? Então, Nath, mas tá bom. E da parada de mãos? Como seria isso? Porque, né, não sei como que meu aluno da parada de mãos vai para essa posição. O que eu tenho que fazer? Normalmente, eu vou lá para a parada de mãos. Se eu não conseguir, ele vai rolar. Então, ele vai colocar o queixo no peito, flexionar o braço, colocar o queixo no peito e rolar. Tá bom? Como se ele fosse voltar do handstand push-up. Léo, eu não sei porque o Insta tá apagando. Tá tipo como se tivesse a internet zoando, sabe? Não, beleza. Galera, vou tentando manter aqui, tá? Se vocês verem que caiu, eu tento desconectar e conectar de novo. Não cai, mas tipo, eu falo 10 palavras, eu tenho que tocar o celular porque ele tipo apaga. Fica vendo aqui, ó. Beleza, aí o que acontece? Eu vou fazer o rolamento, então eu vou chutar lá para a parada de mãos, vou fazer como se eu quisesse voltar do handstand push-up, colocar a cabeça lá no chão, tá? Então eu coloco aí, ó. Eu coloco a cabeça no chão e aí eu rolo, tá bom? Então, deixa eu colocar um pouquinho mais para cá. Acho que assim pausa. Né? Bora lá. Então, eu vou lá para a parada de mãos e rolei. Deu para perceber aí? Então, eu vou lá para a parada de mãos. Flexiono o braço, coloca lá a parte de trás da cabeça e rola. Óbvio que isso é um processo, você não vai poder falar isso de uma vez. Seu aluno tem que ter rolado várias vezes antes disso acontecer, sem ir para a parada de mãos. Eu vou fazer uma aula mais para frente, né, uma live, eu ainda vou fazer uma live só sobre rolamentos, tá bom? Para vocês irem entendendo realmente um processo. Aqui, o tema principal é o handstand walking, é que não dá para falar de handstand walking sem falar das quedas, tá? Então, a gente vai fazer esse movimento, várias vezes rolamento. Conseguiu, o que vai acontecer? Você vai estar lá ajudando o seu aluno, né? O seu aluno vai chutar para a parada de mão, você vai segurar a perna dele. Ele vai flexionar o braço, vai colocar o queixo no peito e aí você vai aliviando o peso para ele rolar. Tá bom? Então, fica um processo. Mas algumas lives para frente eu vou enfatizar bastante sobre quedas, tá bom? Beleza. Então, esse é um dos jeitos, rolando. E o jeito que eu gosto bastante de ensinar alunos que são, né, de outras modalidades que não são da luta, é o jeito que eu desço pelo lado.
Então, eu vou lá para a parada de mão. Se eu ver que eu vou passar, eu faço uma meia estrela, tá? Então, por exemplo, aqui, ó. Ah, eu vi que eu vou passar. Você viu que eu vou para o lado. Então, eu não deixo passar de uma vez. Isso dá mais confiança para os seus alunos, tá? Se não for para aluno de luta, alguma coisa do tipo, vale muito mais a pena passar esse estímulo, que ele se sente mais confiante. Você entendeu por quê? Eu passo esse processo deles irem dando passo para o lado lá na parede. Então, eu faço um wall climb e dou um passo, como se eu fosse descer do wall climb. Só que em vez de descer com a mão reta aqui, ó, eu desço colocando uma mão na frente da outra, tá? Qual mão, Nath? A mão que você achar melhor, tá? Só que normalmente a gente fala para o nosso aluno o seguinte: se ele chuta, né, a perna direita primeiro para a parada de mãos, é a mão direita que vai sair também, tá? Óbvio que foge algumas regras, tá? Né? Tem algumas exceções a essa regra, mas no geral é isso. Eu chuto a perna direita, eu vou passar a mão direita para frente. Então eu vou lá para um wall climb e vou passar a mão direita. Só isso primeiro, tá? Então eu vou continuar com o pé apoiado na parede e fazer a primeira etapa. Então, fiz lá o wall climb. Transfere o peso para um lado, tira e volta. Tá? Então, esse processo aqui da mão direita ir para frente da mão esquerda e, né, dedos para o lado. Fica nessa posição aqui a mão. Beleza? Perfeito. Agora, a gente vai pensar em se desvencilhar um pouquinho da parede. Então, a gente vai dar o primeiro passo e vai juntar as duas pernas e descer. Então, dessa forma aqui, ó. Dei o primeiro passo, junta as duas pernas e desce. Com as duas pernas juntas. Tá? De novo. Dei o primeiro passo, junta as duas pernas e desce. Ok? Beleza. Próxima coisa, eu vou descer com uma perna, depois a outra. Então, paro na parada de mãos e já desço. Isso é um pouquinho mais dinâmico, tá? Porque aí o seu aluno vai entendendo que se ele for passar, ele tem como descer. Dá uma perna, depois a outra. Então, dá um passo, já desce uma perna e depois a outra. Ok? Percebeu a semelhança com o que eu fiz aqui fora da parede? Então, aí o que a gente vai fazer isso com a ajuda do nosso, né, aluno lá também. Então, a gente vai lá para a parada, o aluno foi para a parada. Você vai falar, só dá o primeiro passo, você ajudando, tá? Então, depois que ele já entendeu lá na parede. Dá o primeiro passo e volta. Dá o primeiro passo e volta. Dá o primeiro passo, junta as duas pernas e desce. Dá o primeiro passo, junta as duas pernas e desce. E depois, aí a gente faz descendo uma perna depois a outra. Beleza? Então, basicamente, esses são os dois jeitos que dá pra gente ajudar o nosso aluno a cair. Ok? Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui, alguém comentou alguma coisa. Geralmente o aluno perde o equilíbrio ou uma fraqueza em cima das mãos. É, isso mesmo, Elton. O que acontece? Às vezes, o aluno chuta demais, tá? Até porque isso tem grande parcela de culpa dos coaches. Por quê? Porque a gente não corrige a hora que ele está fazendo handstand push-up, que ele está socando a perna lá na parede, tá? Se ele está chutando aquele monte sem necessidade, na hora que ele for fazer fora da parede, ele também acha que ele tem que chutar aquele monte. Ele está educando a cabeça dele para a velocidade do chute, tá? Então, por isso que é importante a gente ir corrigindo nossos alunos já lá no handstand push-up, tá? O aluno não tem que quase derrubar a parede para conseguir fazer a parada de mãos. Ele tem que controlar o movimento para tocar
o calcanhar leve. Porque se ele chutar com a mesma velocidade que ele estava chutando lá na parede, aqui no chão, ele vai cair. Tá? Mal vai dar tempo de trocar a mão. Beleza? Então, vamos aí para a parte do handstand walking, que é começar a fazer as progressões aí. Beleza. Tem alguém aqui no YouTube que tem alguma dúvida? Se for, tendo dúvida, ela vai falando aí, hein? Deixa eu ver. Equilibrar o peso é a parte mais difícil, centralizar tudo. Exatamente. A gente já tem que ir trabalhando realmente um processo. Então, assim como quando a gente aprende a andar, né, com os pés lá quando a gente é criança, quando a gente é bebê, a gente simplesmente não sai da barriga da mãe, fica sentado, engatinha, fica em pé e sai andando. É todo um processo. Então, primeiro o bebê precisa conseguir ficar sentado sozinho, porque antes você tem que ficar escorando lá ele. O nosso bebê escorado seria o headstand, que fica em 3 apoios, né? Lá pertinho da parede. Depois o bebê já consegue ficar sem apoio. Então, o headstand, então 3 apoios, só que paradinho lá sem parede, né? Sustentando normal. Depois ele começa a engatinhar, né? Então, ele começar a engatinhar é a entrada na parede, tá? Depois ele consegue ficar equilibrado, só que ele precisa de um apoio. É a mesma coisa, a gente tem um apoio lá da parede. Ele já tem consciência de que ele tem força nos braços para ficar lá parado, só que ele ainda precisa de um apoio. E para andar é a mesma coisa, né? Então, achar o eixo do corpo é a mesma coisa. A gente está num eixo do corpo o tempo todo. Se a gente jogar muito lá para frente ou muito lá para trás, vai ficar difícil, a gente vai ter que ir fazendo muita força. Se você for parar e não estiver fazendo uma força absurda, é porque você achou o seu eixo, né, do corpo. Beleza? Então, vamos lá. Ao meu ver, galera, handstand walking, né, é o processo, né, de aprendizado e é o movimento mais complexo que existe dos ginásticos no CrossFit. Nossa, Nath, por que tem gente que faz com tanta facilidade e não consegue fazer Ring Muscle Up? Achei que o Ring Muscle Up era mais. Vamos pensar de forma ampla, tá? Handstand, o Bar Muscle Up, a gente tem uma base fixa que a gente se apoia nela, né? No handstand, no Ring Muscle Up, a gente tem uma base que ela não é fixa, mas é uma base. Eu tenho algo a me apegar, algo a me agarrar, certo? No handstand walking, não. Eu estou livre, livre, livre. Eu não tenho nada para me segurar, tá? Então, quando eu estou fazendo handstand walking, eu não tenho barra para me segurar, eu não tenho um apoio, eu não tenho nada. Então, é um dos movimentos mais complexos mesmo. Tá? Tem gente que acha que são outros movimentos, óbvio que tem gente que tem mais facilidade de fazer um movimento do que o outro. Eu tenho alunos, por exemplo, que fazem bar muscle up e ring muscle up e não conseguem fazer um double under, que a maioria das pessoas acha que é muito mais fácil, né? Então, a gente tem que rever exatamente por isso que precisa de bastante segurança, é o movimento mais complexo do mundo aí da ginástica aplicada ao CrossFit, beleza? Então, a gente tem que saber adaptar bem para o nosso aluno, né, fazer essa progressão certinha para não ter esse receio, para o aluno não ter esse primeiro impacto ruim. Tá? Então, ensina ele a cair primeiro, ensina a parte iniciante, agora a gente vai falar sobre a parte de intermediários, tá bom? Então, a adaptação errada pode causar sim, lesões no seu aluno, como qualquer outro movimento, tá bom? Ou qualquer outra atividade, né? Tem gente que fala, mas eu fiz CrossFit e me machuquei. Né? Esses dias eu respondi até um comentário de uma pessoa que falou, o butterfly acabou com o meu ombro. Não é o butterfly que acabou com o seu ombro, né? Movimento nenhum que o corpo humano é capaz de fazer, ele lesiona. Né? Se fosse para machucar, o corpo não faria. Né? O corpo ele tem uma defesa muito grande.
Tá? O problema não é o movimento, o problema é que você talvez não respeitou o processo, não tinha mobilidade, não tinha ativação, não tinha força, estava no momento errado, tem 1000 outras variáveis, é muito mais fácil culpar o esporte ou o movimento. Tá? Então, no handstand é a mesma coisa, a gente tem que respeitar o processo. Assim como a gente não pega um bebê de 2 meses e coloca em pé e pede para ele andar. A gente não vai poder virar para um aluno que faz crossfit há 6 meses e falar, vai aí, é isso aí, só chutar para a palma de mão e sair andando. Tá? Então, é exatamente esse. Esse é o segundo processo, que é a parte dos intermediários aí. Então, primeiro a gente vai trabalhar com os plates, tá? Então, deixa eu pegar um plate aqui atrás. Nath, para que os plates? A gente vai fazer a parte do plate para conseguir fazer uma transição, para a gente entender como funciona a transição das mãos, tá bom? Vou pegar uma caixa aqui. Eita, nós. Então, vou deixar a caixa de frente para vocês conseguirem visualizar bastante, tá? Então, pode deixar a caixa tanto deitada quanto ela em pé. Ela em pé vai ficar mais difícil, mas para alunos mais altos pode subir um pouquinho a caixa, aqui eu sou baixinha, tá bom? Então a gente vai deixar o plate lá na frente da caixa, a gente vai deixar os pés, né, lá na caixa, mãos bem coladinhas no chão. E aí a gente tem que desenhar um L, né, lá com o corpo. A gente tem que deixar o ângulo de 90 graus. Não pode deixar a mão lá na frente e o pé lá atrás. O quadril tem que estar em cima do ombro, que está em cima do punho. Tá bom? Então, consegui subir na posição, eu vou subir em cima da anilha e descer da anilha. Então, daqui, subo, desço. Subo e desço. Beleza? Então, oh meu Deus. Esse é um estímulo que a gente consegue usar bastante para ir. Vocês perceberam que eu fui de um lado para o outro, de um lado para o outro. Então, para eu tirar a mão direita, eu não posso só tirar a mão direita, porque senão eu vou cair. A mesma coisa, se eu tirar só a perna direita, eu caio. Eu tenho que distribuir o peso para o outro lado para conseguir tirar do chão. Tá bom? Galera, caiu aqui do Insta? Vocês conseguiram ver esse primeiro educativo? Fala aí pra mim. Se falhou aí, porque eu acho que caiu a conexão. Então, esse é o primeiro. Então, eu apoio lá o pé na caixa e faço o movimento subindo e descendo da anilha. Depois, eu vou fazer a mesma coisa a 1 metro de distância lá da parede. Coloca a anilha, o pé lá em cima da parede. E aí, ó, distribuo o peso para um lado e tiro. Distribuo o peso para o outro, tiro. Quanto mais rápido for esse movimento, mais fácil vai ficar. Se eu fizer um movimento lento, vai ficar muito difícil. Tá? Então, tem que ser mais rapidinho, que vai ficar mais fácil. Beleza? Consegui fazer dessa forma, vou deixar a anilha bem pertinho e vou fazer a entrada da parada de mãos lá na parede. Lembra que não é para dar uma marretada lá na parede. Eu vou com um pé, depois com o outro, devagar. Consegui, distribui o peso para um lado, tira, tira e volta. Mesma coisa, quanto mais rápido, mais fácil. Tá? Então, isso vai dando consciência para o seu aluno o quanto que ele tem que distribuir o peso para um lado e para o outro para conseguir tirar a mão, né, tirar o contato do chão aí. Beleza? Tranquilo. Agora, a gente vai fazer o quê?
para a consciência do nosso aluno. A gente vai fazer uma prancha e tocar o nosso cotovelo, tá? Então, faço lá a prancha e toco o cotovelo. Tá vendo? Distribui e toca. Distribui e toca. Óbvio que se o seu aluno já consegue fazer, já tem facilidade para fazer esse movimento, dá para ele fazer bem lento. Então, faz no seu comando, tira. E aí fica fazendo ele sustentar, até voltar, tá bom? Para alunos que ainda estão começando a fazer esse educativo, faz mais rápido que vai ficar mais fácil. Beleza? Fechou. Então, fez a prancha, a gente vai fazer o da caixa. Então, pé lá em cima da caixa, quadril em cima do ombro que está em cima da mão, e aí toca o cotovelo. Beleza? Então, seu aluno conseguiu tocar o cotovelo com o pé lá na caixa, já tem facilidade em fazer o movimento, a gente vai fazer a mesma coisa, só que 1 metro de distância da parede, com o pé lá na parede. Então, 1 metro de distância da parede, posição de hollow, sem abrir o peito. E aí toca e volta. É importante que aí você já corrija o movimento do seu aluno e ficar olhando lá para a mão, tá? Tem que estar com a cervical neutra, só com o rabinho de olho olhando lá para cima. É a mesma coisa da gente andar. Para a gente andar, a gente não tem que ficar olhando para o nosso pé, né? Então, consequentemente, também não é para a gente ficar olhando lá para a nossa mão. A gente tem que olhar para frente. A gente sabe aonde a gente está indo com o pé, sem ter que ficar olhando lá para o pé. É a mesma coisa para a mão, tá? Beleza, consegui fazer o movimento lá de tocar, né, o cotovelo. Eu vou fazer a parada de mãos na parede. Então, eu vou de frente e faço o movimento aqui. Então, frente e aí toca, ó. Distribui o peso para um lado, tira. Outro. 1, 2. Sempre distribuindo o peso para um lado e para o outro. Ok? Então, conseguir fazer lá, né, com a distribuição de um lado e do outro, tá na hora de deixar um pouquinho mais difícil. Aumentar a distância que minha mão vai percorrer. Então, eu vou tocar lá o ombro agora. Então, eu posso fazer primeiro lá na prancha para o meu aluno entender. Depois, eu posso fazer no pike, na posição de pike, position, toco o ombro, distribui e toca. Depois, eu posso fazer a mesma coisa na caixa. Beleza? Posso fazer a mesma coisa lá na parada de mãos, né, com 1 metro de distância da parede. Então, opa, caiu o microfone. Beleza. E também eu posso fazer lá na posição de parada de mãos, né? Então, vou entrar lá de frente. Lembra que toda vez que o seu aluno for entrar na parada de mãos na parede, faz ele controlar essa entrada. Por mais que você ainda não esteja fazendo o movimento lá na parada de mãos ainda, você ainda está com o apoio da parede, mas já vai fazendo ele se condicionar para isso, tá? Então, conseguiu fazer, a gente vai chutar lá para a parada de mãos. Vai fazer a mesma coisa. Beleza? Então, distribui o peso para o lado e toca. Distribui para o outro. Oh, meu Deus, o Insta tá difícil hoje. Distribui para o outro lado e toca também. Beleza? Então, tudo isso são educativos que a gente vai fazendo
para ir educando o movimento e também para o seu aluno ir achando o eixo do corpo, que comentaram aqui. Então, o mais difícil é achar o eixo do corpo. Sim, é o mais difícil mesmo. Mas a gente tem que realmente, a gente só vai achar esse eixo do corpo se a gente trabalhar com vários estímulos, tá? Então, viu que tem do jeito até mais tranquilo, até o jeito que é um pouquinho mais difícil. Daria para deixar ainda mais difícil? Dá, mas aí a gente vai saindo do processo já dos alunos intermediários e indo para os avançados, tá? Tenho certeza que seus alunos intermediários ficarem treinando isso, já vai ajudar muito no processo deles de confiança e conseguir achar o eixo do corpo. Deixa eu ver quem que mandou aqui. Estou fazendo o curso. Você está fazendo o curso de ginástica? É Rafael, acho, né? Então, Rafa, na minha metodologia, né, e pelo que eu trouxe lá da ginástica, o que eu tenho que fazer? Eu olho a mão. A Rafa falou que está fazendo um curso de ginástica, o professor fala para olhar para a mão. Olhar para a mão é certo, só que com o que eu olho para a mão? Eu olho com o olho, não com a cabeça inteira, tá? Então, eu não posso fazer isso, porque isso eu perco o padrão de movimento. Eu tenho que fazer isso. Percebe a diferença? Eu continuei olhando, né para minha mão lá. Eu não posso ficar assim realmente, porque senão eu não sei onde que eu estou indo, tá? Mas eu olho só com o rabinho de olho, eu não olho com a cabeça inteira, porque senão eu perco o padrão de movimento. Entendeu? Entendeu, Rafa? Se tiver alguma dúvida aí, galera, pode ir perguntando. Está chegando nos minutinhos finais aí da aula. Então, a gente tem que tomar cuidado realmente com isso, né? Esse lance de olhar para a mão. Porque vocês conseguem observar, né, que o movimento, quando eu olho para a mão, eu fico com o peito muito aberto, né? Naturalmente, quando eu forço minha cervical lá para trás, naturalmente meu peito abre. Se eu fico com a cervical mais neutra e olho com o rabo de olho, eu consigo encaixar o meu peito, tá? Então, é mais por esse processo, tá? Para não atrapalhar o desenvolvimento do movimento mesmo, tá? Beleza, então, os níveis de intermediários são esses. Nath, tem um intermediário meu que já consegue dar os primeiros passos. Cuidado, tá? Dar os primeiros passos é dar os primeiros passos, não sair desequilibrado, louco, maluco lá pra frente, que nem um escorpião, tá? Então, por exemplo, seu aluno fazer aqui. Seu aluno fazer isso, não significa que ele sabe andar de handstand walking. Não significa que ele é um aluno intermediário só porque ele consegue dar alguns passos, tá? Porque ele está na posição errada. Então, se ele está na posição errada, beleza. Talvez ele consiga fazer uma repetição válida lá num campeonato, por exemplo. Conseguir fazer o movimento andando e, né, geralmente campeonatos eles delimitam de 1 em 1 metro, de 5 em 5 metros, depende muito do campeonato para falar o que é uma repetição válida. Mas ele até consiga, só que vai ser uma vez e depois a lombar dele, ou até ele consiga várias vezes, só que a conta que ele vai pagar mais para frente vai ser muito alta. Tá? Deixa eu ver aqui, ó. Elton, estou consumindo o seu curso já, Nath. Estou aguardando liberar o próximo módulo. Estou adorando seu método. Muito obrigada, Elton. Muito obrigada. Eu fechei as inscrições, né, para o curso, para essa turma, né? Na terça-feira. Teve bastante gente, eu fiquei bem feliz. Eu vi realmente, Elton, que você está lá e já está consumindo bastante. Né? Eu consigo controlar o quanto vocês estão consumindo. Eu consigo ver pessoa a pessoa o que está consumindo já do curso. Então, eu já tenho ideia de alunos que estão um pouquinho mais avançados. E aí a gente vai liberar
o próximo módulo, Elton, na sexta-feira, tá? Então, na sexta a gente já libera mais um módulo aí. E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver mais alguma perguntinha, eu vou esperar aí mais 2 minutinhos, tá? Se tiver alguma pergunta, na galera do YouTube também. E aí a gente vai fazendo. Monique, acho que é Monique Melo. Eu não sabia do curso. Putz, mano, não acredito. Falei 1 bilhão de vezes. As pessoas ficam até cansadas de tanto que eu falo aqui sobre o curso. Eu abri, né, as vagas para essa turma quinta-feira e eu falei até para a galera que eu não sabia quando que eu ia abrir a próxima e realmente eu não sei quando eu vou abrir a próxima turma aí de alunos, mas fica ligadinho aí no meu Insta, acompanha aí, né, principalmente aqui no YouTube, eu falo bastante, mas se você ainda não viu, já me seguir e não viu mesmo assim, entra no canal do Telegram, que lá é batata, vai aparecer sempre. Tá? Então, quando eu for abrir a próxima vaga, porque eu vou abrir mais vagas, mas não tenho noção de quando, tá? Eu tenho que acompanhar essa turma que entrou agora, a outra turma que já estava mais avançada, para depois abrir uma próxima turma aí. Mas fica ligadinho no canal do Telegram, que lá a gente fala todas as informações mais fáceis, tá? Mais diretas. Deixa eu ver aqui. Eu não sabia do curso, Raquel. Algum educativo para quem já faz bem na parede, mas fica inseguro de fazer livre? Então, Débora, foi top, Nath, valeu. Obrigada, Dé. Respondendo a pergunta da Raquel, a Raquel falou que ela tem medo, né, ela já está avançada lá na parede, mas quando está fora da parede ela tem um certo receio ainda. Eu agora passaria para a fase das quedas, tá? Então, Raquel, se você não pegou o comecinho da aula, eu falei um pouquinho sobre quedas. Já falei também que vai ter uma live um pouquinho mais para frente que eu vou falar só sobre isso, tá? Hoje era a intenção de falar um pouquinho sobre os intermediários, né? E aí eu citei um pouquinho das quedas, mas eu começaria a trabalhar o jeito de se cair. Porque se você souber cair, você vai perder o medo de fazer livre. E aí, naturalmente, vai começar a sair alguns passos. Se você for cair, né, se você desequilibrar, sair do seu eixo, você vai saber o que fazer. Então, aí você vai minimizando esses problemas aí. Ok? Então, Raquel foi, Débora, já respondi. Elton, é obrigado a fazer com o corpo completamente estendido? Elton, o Elton perguntou se o handstand walking é obrigado a fazer com o corpo totalmente estendido. Não. Até o Elton vai ver isso lá no curso também que eu falo sobre isso. Não é obrigado a fazer com o corpo totalmente estendido. Na verdade, foi o que eu falei. Mesmo que seja aquele escorpião lá, né, que a perna fica lá para frente, o joelho flexionado, tudo, o que vai determinar se é válido ou não num campeonato, por exemplo, é andar mais do que 5 metros ou andar mais do que 1 metro. Depende muito do campeonato, tá? Tem campeonato que é de 1 em 1 metro, tem campeonato que é de 5 em 5 metros. Mas, enfim, isso caracteriza um movimento válido. Eu tenho que andar na parada de mão sem encostar o pé, ponto. Mas o que acontece? Dessa forma, acaba o movimento se transformando num movimento lesivo, tá? Então, fica um movimento muito lesivo. Quando a gente vai fazer o movimento para acelerar, porque tem gente que fala, quando eu deixo a perna muito retinha para cima, eu não consigo fazer o movimento rápido. Eu tenho como fazer o movimento rápido, ou seja, jogando o pé um pouco mais lá para frente, só que sem perder a estrutura do corpo, tá? Então, eu não posso perder a estrutura que está no meu tronco. Eu posso flexionar a perna, desde que eu não mude esse padrão. Então, olha a diferença de andar daquela forma, de escorpião, e andar com o joelho flexionado para jogar um pouquinho o peso mais para frente, né, e acelerar o movimento, só que com a perna flexionada, o resto do meu corpo está reto. E o microfone está caindo toda hora. Tá? Então, assim, percebeu que eu joguei meu pé para frente, fiz para frente a perna, só que o meu tronco, ele estava preservado.
tá? Então é isso, Elton, que é a diferença entre fazer um e o outro. Não é obrigado, mas acaba sendo lesivo daquele outro jeito. Essa era a próxima pergunta. Isso aí, fica ligeira aí no curso, no que vai abrir as próximas vagas, só não sei quando. Elton, estou perguntando, notando em relação do movimento baseado no método da ginástica. Então, a metodologia da ginástica em si mesmo, tipo clássica, sempre vai ser perna estendida, ponta do pé, sempre. Né? Assim, a não ser que seja um movimento, né, mais parada de mãos, é isso, tá? Mas aí são diferentes, né? As classificações são diferentes. Para o mundo do CrossFit, é isso, eu posso trazer com a perna mais flexionada, não tem problema desde que eu não perca o padrão de movimento do meu tronco, tá? Não perca, sempre eu tenho que preservar a parte neutra do meu corpo. Beleza, galera? É isso. Acho que se tiver, falei que era 2 minutos, já fiquei mais 6, me empolguei. Falou, galera? Acho que é isso. Acho que eu não tenho mais... Se alguém perdeu a aula por algum motivo, entrou agora, perdeu a aula por algum motivo, aí eu coloco lá no YouTube depois. Não prometo que eu coloco logo agora em seguida, mas a gente sempre coloca no YouTube, pelo menos um dia depois, no máximo 2 dias depois, aparece a aula lá, tá bom? Aí fica gravada lá. O eixo do tronco tem que estar alinhado com o ombro. Isso mesmo, Elton. É exatamente isso. Isso daqui nunca pode perder. Né? Então, ele sempre tem que estar neutro, assim como no agachamento. Tá? Então, o agachamento, você não pode perder o padrão de movimento, né? Quando você está agachando, você tem que agachar com o tronco reto. É a mesma coisa. Tá bom? Valeu você também, Raquel. A Anne também perdeu, mas tenta assistir lá no YouTube depois, beleza? Valeu, galera. Fechou.